Olá, Boa tarde. tudo bem? Tudo bom? Joia. Olha a Kelly aí. Eu já dei um tchauzinho aqui pra Kelly. Quem? A Kelly. Do Jean? Aham. Hum. O Jean é um grupo de jovens que a gente acompanha ali na paróquia Nossa Senhora do Carmo, 913 Sul. Ai, que legal, que legal. Mas já está virando van. Dijan já está quase virando van. Já tá virando o quê? Van, Vã? É, van. é Juventude de Ação Mariana, estamos os velhinhos da Ação Mariana já. Já tá trocando o J pelo V. O pessoal não desgarra, mas vai envelhecendo, né? Ai, ai, que delícia. Gente, ó, já são 4 horas. Acho que a gente já pode ir começando, aí o pessoal vai entrando assim aos pouquinhos e eu sempre deixo gravada. Então aí depois, quem quiser assistir, aí a gente vai começando. Tá, E Jó? a live normalmente dura 1 hora, mas se o papo estiver bom, a prosa estiver boa, a gente vai seguindo, tá? Então vamos lá. Então, agradecer muito, muito, muito a vocês terem topado participar, né, do Amores Reais. E dizer assim que eu tô muito feliz de verdade, porque foi assim, no almoço da EVC, né? O André um pouquinho contando algo que ele tinha acabado de passar, assim, e ele falou de você, Luciane, com tanto carinho. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar pra ele do projeto. E aí foi muito bom, assim, né? Que aí ele topou, ele conversou com você, claro, e vocês toparam. E aí, assim, a ideia nesse começo é vocês se apresentarem, né, e contando um pouquinho a história de vocês, e aí a gente vai conversando. É uma conversa como se fosse num café e tal, só que Vai, online. vai, Jó. Vai, Bem, começa por você. bem, meu nome é Luciene, né? Luciene Calandrini, eu sou psicóloga e estamos casados há 24 anos, mas temos 31 anos que estamos juntos, né? Então começamos a namorar com 16 anos e depois casamos e estamos aí até hoje, há 31 anos. Eu sou o André da Luciene aqui, né? E justamente isso. Também sou advogado e administrador na empresa Brasil de Comunicação, trabalho com a Priscila aí. E Uhum. também que nossa união aí há 24 anos de casados, há 31 juntos construindo uma vida, né? Hoje nós temos do fruto desse casamento duas filhas, que é a Ana Luísa e a Amanda. A Amanda mais velha com 23 e a Ana Luísa com 17, né? E passo a passo, tudo que a gente foi vivendo, né, durante esse período de casamento, nós nos tornamos adultos juntos, né? De adolescentes, nós nos tornamos adultos juntos, né? E tudo que a gente construiu na vida foi junto. Então, assim, é difícil falar da nossa vida sem falar um do outro, porque a gente esteve sempre junto, né? E, assim, sou muito feliz por tanto por esse período de convivência, né? De realizações ao lado da Luciene, né? Como minha metade. E construindo tudo isso que nós temos hoje, toda essa felicidade que nós temos como casados, né? Sem pieguice nenhuma, né? E sem fantasias, né? A vivência a dois realmente ela envolve uma, uma abnegação muito grande por parte de cada um, né? Uma vontade muito grande de acertar, uma vontade muito grande de muitas vezes abdicar, né? Em doar, né? É um conjunto de coisas, casamento, uma união, né? Por isso que fala união, né? Não seria de outro modo imperativo dizer que é realmente uma união. Como é que vocês se conheceram? Tão novinhos, com Ah, 17 anos. então é uma história muito boa, viu?
Essa menina era minha querida, rapaz, na escola, né? A gente estudava no segundo grau ali no Cruzeiro, no CIE, né? Aí sempre foi uma menina bem grandona, né? Corpão e tal. Aí quando ela passava, né? A gente estava com os colegas perguntando, conversando, né? Aí ela passava assim, eu falei, essa gatinha aí, eu vou te falar, é muita areia pro meu caminhãozinho. Aí eu falava com os colegas, né? Aí o belo dia, Ah, você vê, a nossa história sempre teve, nós sempre Ele tivemos. fez 2 viagens, aí deu conta. Estou fazendo viagem até hoje, viu? Para dar conta. Não é brincadeira, não. Ó, aí, o melhor de todas, a nossa história começou dentro da igreja. Nós realmente nos conhecemos dentro da igreja, Na hora da missa. na hora da missa. que legal. Fomos apresentados dentro da igreja, na hora da missa, na igreja Santa Terezinha do Cruzeiro Novo, né? Por um amigo nosso que nos apresentou. E dali eu acho que começou, né? Todo essa, como se diz, esse amor, né? Que a gente construiu durante essa vida toda. Né? Aham. Eu era amiga de um amigo dele, né? E aí um dia na missa, eu passando por eles, aí ele me puxou, o Luciano me puxou, e vem cá, vou te apresentar o meu amigo, né? Na hora da missa. E assim, e desse momento ele se tornou meu melhor amigo, né? Que Então nós legal. passamos durante um ano, eu tinha 15 anos nessa época e ele 15 anos. Nós passamos um ano como melhores amigos. E a gente era unha e carne, né? Era todo dia a gente estava junto, tudo que a gente fazia era junto, né? Então, assim, sempre a gente não passava um dia sem se ver durante um ano, né? E aí foi quando começamos a namorar, um ano depois que a gente se conheceu, né? E que éramos muito amigos, muito próximos. Aí foi quando a gente começou a namorar. E assim, e a partir desse dia mesmo, eu acho que assim, poucas vezes a gente não se viu todos os dias durante esses 31 anos, né? Nossa. Poucas vezes, né? Assim, em momentos de viagem dele de trabalho, quando a gente casou, né? Mas até assim, no período de namoro, não me lembro assim, se a gente passou algum dia sem se ver, né? O pessoal às vezes fala assim, mas enjoa, não enjoa? Não sei porque a gente sempre teve uma ligação tão grande que assim, a gente sempre ficou muito próximo, né? Mesmo quando a gente está brigando, a gente quer estar próximo, sabe? Quer estar perto, não quer desgrudar, mesmo se brigar. Ai, que legal. E assim, eu estava conversando com ela, e dentro desse, como eu te falei, nós nos conhecemos dentro da igreja por iluminação divina, eu acredito. O Espírito Santo falou, você é dela e ele é seu. Uhum. Já naquele momento, né? Já tinha nossas histórias de vida, né? Os nossos sonhos, né? Deus escutou. Eu sempre fui assim muito voltado para a igreja, dentro de movimentos, né, religiosos, e não fora disso. Nós construímos a nossa união dentro de um movimento também da igreja, chamado Equipes de Nossa Senhora. Então, se eu tivesse hoje que aconselhar, que dar uma orientação a respeito de união, eu sem dúvida alguma, sem pensar duas vezes, eu acredito que uma verdadeira união, ela é pautada junto a Deus, né? Não há união, não há casamento, não há a entrega entre duas pessoas sem que Deus seja o elo principal, Não há na entendeu? vida o que resista, né? Nada resiste sem a presença de Deus, né? E assim, Uhum. dependente talvez da crença da pessoa, né? Mas assim, no que ela acredita, independente talvez. Mas assim, na nossa crença, na nossa religião, né? Então, Jesus esteve presente em todos os momentos. Deus esteve presente nos conduzindo em todos os momentos, né? Eu brinco com ele, eu falo assim que muito criança, né? Eu pedia para Deus, eu conversava com Deus lá com uns 10, 11 anos. Meu Deus, me arruma um marido bom, me arruma, né? Pidona, Eu quero, rapaz. Deus, eu quero um marido bom porque Deus eu falou quero assim, eu vou ter, atender essa pidona aí. Deu eu, tá vendo? eu quero ter uma família muito feliz, né? Então, assim, hoje nós temos nossos
problemas, assim, nem tudo são flores, né? Nós temos desavenças, temos problemas, mas assim, eu considero, né, a minha família muito feliz. Eu considero que Deus cuidou muito de mim, cuidou muito dele, cuidou muito das minhas filhas. Então ele teve assim, Deus e assim, Nossa Senhora esteve presente assim em todos os momentos, sabe? E nem tudo foram flores, porque com 2 anos de casamento, de namoro, adivinha? Ele chegou um dia e eu Ah, acho que eu vou ser padre. ué? Ué, acredita? Eita! Aí eu falei assim, meu irmão, agora não tem mais jeito não, acorda pra vida, agora você vai ser meu marido, não vai ser padre não. Assim, arrisquei virar mula sem cabeça, mas essa responsabilidade eu vou ter que pegar. Mas é verdade. Pois é, mas assim, a gente vive, continuando a história, nós estamos nas equipes do movimento das equipes de Nossa Senhora há 21 anos, né? E é um movimento espetacular para casais, né? É um movimento que vai à casa de cada casal que compõe uma equipe, né? E dentro de cada reunião mensal são discutidos pontos concretos de esforço entre o casal. Dentro desses pontos é espetacular porque eles abrangem todo um relacionamento. E eu dou destaque para o diálogo, né? Esse Aham, ponto de concreto de esforço, ele envolve essa temática do diálogo, da oração conjugal, aham, né? Essa temática de regra de vida e outras mais, né? E isso ajuda a gente a construir uma habitualidade de conduta dentro do casamento. Porque dentro do casamento você também tem que ter a sua conduta, entendeu? A sim, sua conduta, por que não dizer ética, né? Ética dentro do casamento. Você tem que ser ético no casamento, né? Tem que respeitar, tem que saber ouvir, tem que saber calar, tem que saber ceder. Isso tudo é um comportamento que você vai criando com o tempo. Como que você consegue? Deus ajuda muito quando ele toca o seu coração, entendeu? Eu, por exemplo, muitas vezes quando eu falo um pouco mais alto com ela, que eu vejo que ela fica magoada, eu fico super, como é que se fala, transtornado comigo mesmo por ter. Às vezes eu fico calado, mas meu coração está lá dentro. Você não devia ter feito isso, entendeu? Você não devia ter falado alto, você não devia ter falado daquele jeito. Né? E, geralmente eu vou lá, peço desculpa e a gente consegue resolver a situação. Mas é isso que o relacionamento a dois, para mim, na minha visão de marido, eu vejo muito isso. E assim, o tempo todo é um aprendizado, né? A gente passa a vida sim, aprendendo, né? E às vezes a gente acha que entende muito do outro, que conhece muito o outro e que sabe muito do outro. E aí a gente percebe que a gente passa 30 anos, passa 31 anos e a gente continua aprendendo, né? Acerca do outro. A gente sim, continua percebendo fragilidades, a gente continua percebendo potencialidades, né? Então, assim, a gente percebe o tempo inteiro que o casamento, ele é esse aprendizado do outro e essa apreensão do outro, né, na nossa vida. Quando a gente sim, decide estar com outro, né, porque, assim, às vezes a gente pensa, assim, que é meio, assim, amor é decisão. Como assim? Sim, amor é decisão. A partir do momento que você ama uma pessoa e você decide estar com ela, geralmente hoje em dia o pessoal fala assim, eu vou casar, se der certo, tudo bem, se não der certo, tudo bem também, né? Mas eu aham, não percebo muito assim. Eu acho que a partir do momento que você decide amar aquela pessoa, que você decide estar com aquela pessoa, você vai fazer tudo que está assim ao seu alcance para que isso seja possível, né? E às vezes até o que sim. está fora do seu alcance, né? Que tem momentos que dá vontade de falar assim, olha, Jesus vai tomar conta, porque senão. Mas aí, nesses momentos, a gente para, a gente reflete, a gente percebe assim, o que a gente decidiu, o que a gente buscou naquilo e o que a gente pode fazer para contornar a situação,
para retomar a situação, né? Às vezes eu até brinco assim, né? Que assim, geralmente todo homem fala assim, né? Nossa, minha mulher é muito brava. Aí o outro fala assim, não, eles às vezes até competem para ver qual mulher é mais brava, né? Então, a minha mulher é muito brava, não, a minha também é, mas a minha também é isso e aquilo. E aí a gente começa a perceber nos relacionamentos, poxa, às vezes esse marido é bravo, aquela mulher é brava, aquela outra é brava, aí você troca, aí você percebe que daqui a pouco começam de novo os mesmos problemas, ou problemas diferentes, ou problemas maiores, problemas menores, né? Lógico, tem situações que são insustentáveis, né? Mas se Aham, a situação você consegue contornar, você consegue mediar e você consegue reverter, né? Por que não optar estar? Né? Por que sim. decidir estar? Por que não vou abandonar o barco na primeira tempestade que a gente encontra? Né? E quando a gente casa, a gente passa por muitas tempestades. Né? E aí a gente vai percebendo que a gente vai ficando muito forte a cada tempestade que a gente passa. Né? E a Assim, gente não passa só. e a nossa vida, também levantando, nós somos do movimento da Equipe Nossa Senhora, nós somos mestre do santuário, do Paróquio Santuário Nossa Senhora do Carmo, e acompanhamos esse grupo de jovens. Né? E somos pais, né? Somos donos de casa, somos jardineiros, somos não sei o Ó, quê, do somos não sei grupo o tá quê. aí a Kelly, tá a Amandinha que vai casar ano que vem, coisa linda. Assim, para Deus em nossa vida é em primeiro lugar. Né? Sempre que ele Sim, tem uma missão, ele fala, André, preciso que você vá lá fazer uma palestra, preciso que você vá. Assim, a gente sempre teve isso bem claro na nossa união, Deus em primeiro lugar. E eu acredito sim. assim, eu acredito, eu não, tenho certeza absoluta que a todo momento ele está conosco. Né? Nosso casamento é um casamento feliz, verdadeiro, porque ele está conosco. Ele nos protege, nos guarda. Né? Ele já colocou a mão sobre nós e falou assim: esses dois aqui são meus. Amém. Pode esquecer que aqui ninguém toca. Né? E eu Aham, acredito, eu tenho total convicção disso em minha vida. Né? Os momentos de dificuldades, os momentos difíceis, realmente eu sinto a presença dele na minha união, quando eu deito ao lado dela na cama, né? Quando eu coloco, antes de dormir, eu faço uma oração para ela, boto a mão no ombro dela. Né? Assim, e é isso. Né? Por que não exercitar isso? A oração. Você pegar, fazer uma oração pela sua esposa. Né? Qual é a dificuldade disso? Nenhuma. Basta você querer. Né? sim. Basta você ultrapassar o limite racional. Né? O casamento, se você for levar na racionalidade, pô, ele perde a graça, perde o sabor. Né? O casamento ele é espiritual. Para mim, em primeira questão, ele é espiritual. Né? E é com Deus. E Uhum. isso é muito maravilhoso para mim. É espetacular. Fala mais. O que mais você quer saber? Eu queria saber, assim, ó, porque, pô, muitas vezes a gente escuta, né? Vocês se conheceram muito novos, e aí às vezes dá a impressão, muitas vezes a gente escuta assim, ah, não, eu tenho que curtir tudo que eu tenho que curtir antes, e aí depois, lá na frente eu caso, depois eu vejo o que eu vou fazer, assim. Então, assim, a Luciene até comentou que teve um movimento diferente aí com 2 anos, diferente do que eu esperava que eu ia fazer essa pergunta por parte do André. Mas aí eu queria saber de vocês, assim, se em algum momento vocês conversaram sobre isso, assim, de, ai, será que tá cedo? Ou vocês ouviram, né, por vocês terem se conhecido de forma tão intensa, logo com os 16 e tantos anos. Por exemplo, eu tive um namoro dos meus 16 aos 18 anos, e uma das coisas que eu vi é, não, vocês são muito novos, tal, relaxa. Como é que foi isso pra vocês na época, assim? A minha mãe, assim, minha família, minha mãe ficava muito preocupada com isso. Mas assim, eu sempre tive muito Minha sogra sorte. ficava, era. Não, ficava preocupada assim, de casar muito rápido, não viver. Eu acho que a preocupação do pai e da mãe são essas também. Pô, meu filho não viveu nada, minha filha não viveu nada, não viajou, sabe? Não conheceu pessoas tal. E assim, acabar que aquilo ali prejudique no futuro. Entendeu? Ela sinta essa vontade de viver o que ela não viveu na juventude. Entendeu? Essa falta. Mas é o que eu falo para você. Isso tudo a presença de Deus supre na sua vida. Né? Aham. Se você for ficar pensando esse tipo de pensamento, doutrinando a sua mente,
a querer viver tudo ao seu tempo e à sua hora, é justamente isso que eu acho que muitas vezes bloqueia uma felicidade conjugal. Entendeu? Sim. E realmente você tem que levar em consideração é aquilo que você vive ali naquele momento. Não se apegar às coisas ruins, mas às coisas boas, né? E a família, né? Quando você, eu, por exemplo, quando eu chego em casa, a maior alegria que eu tenho é quando eu volto para casa, depois de um dia de trabalho. Entendeu? Por Sim. mais que às vezes eu chego em casa, sento ali no sofá e eu cochilo, né? Que eu tô meio cansado. Esse ano, depois eu vou contar o que eu passei esse ano aí, mas assim, aí ela fala, Esse poxa, ano foi tanto. você nem conversa É. muito, você já dorme logo, tal, mas é um cansaço. E vai. Mas assim, a maior alegria que eu tenho, o meu maior descanso é estar perto delas, né? Das três, tanto dela quanto das minhas filhas. Né? E eu sempre fui muito próximo. Minhas filhas, eu converso com minhas filhas sobre tudo, tudo, tudo. Tudo que você possa pensar que um jovem tem para falar para o pai, tem hora que eu mesmo me espanto em ouvir o que eu ouço das minhas filhas. Você não imagina, entendeu? Mas eu converso com elas sobre tudo. Não tenho vergonha, né? Elas não sentem vergonha de falar nada para mim. E não se sentem Né? intimidadas, né? O mais importante. E assim, quando você pergunta assim, mas aí vocês tinham tanta coisa para viver, mas aconteceu tudo de forma tão natural, sabe? É Uhum. como se a gente tivesse a vida inteira se conhecido, passado a vida toda juntos, e não foi assim, algo assim forçado, algo foi tão natural, né? E hoje em dia continua assim, né? Continua assim, igual ele falou, ele chega e às vezes ele senta no sofá e ele dorme. Mas aí eu vou do lado dele e fico do lado dele toda vez. Aí eu deito no colo dele e fico lá, mesmo que seja fazendo outra coisa, mesmo que seja trabalhando, né? Que eu também estou em teletrabalho, mas só para estar ali pertinho, né? Só para sentir um pouquinho, só para ter esse contato um pouquinho, né? Para estar pertinho. Sim. Muitas as pessoas ficam muito curiosas para saber a parte mais íntima do casal. Pô, mas depois de tanto tempo ainda permanece a intimidade do casal total, né? Total, Aham. assim, nós nos damos muito bem, né, em todos os aspectos e é prazeroso estar com ela em todos os momentos, até hoje, né? Depois de 24 anos, né, 31 juntos. Né? E uma vida normal de um casal recém-casado, também um casal mais maduro. Né? E eu tenho total segurança de falar também da maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Das preferências, de tudo que se constrói tendo intimidade entre o casal. Também é fundamental você ser íntimo e saber respeitar o limite de cada um. Né? Isso é importante. Né? Sim. Um fato assim, muito importante, nós nunca usamos, como é que se fala? Anticoncepcional, nada, nada. Nenhum método Uhum. contraceptivo nós nunca usamos. Nunca morremos, nunca deixamos também de fazer sexo. E assim, Uhum. quando a gente fala isso, o pessoal assusta. Como? Gente, Como? mas a minha tabelinha funciona. Então eu sou um Sim. reloginho, isso não funciona para todo mundo, não. Não, mas eu tô falando, não é um bicho de sete cabeças. Hoje, assim, a galera, pô, eu fico olhando assim, às vezes eu falo, não acredito, que tu não tá transando com a tua mulher, por tantos anos sem utilizar, porque assim, ela começou a usar uma vez e teve problema. Então, respeito total. Vamos tentar deixar Sim. de modo, entendeu? O casal vai se adaptando, entendeu? E Sim. respeitando o limite e a saúde de cada um e por aí vai. E a gente conversa muito, né, sobre tudo, sobre todas as questões, sobre as filhas, sobre a casa, sobre as finanças, sobre tudo que, assim, que é necessário a gente senta, a gente Importante também, conversa, né? Então, importante assim, também. não deixa passar nada, né? E é uma coisa que a gente tem, a gente é muito sincero, né? E às vezes a gente até brinca e fala assim, não, você é muito transparente, né? Então, assim, a sua cara, quando você não gostou, na minha cara, tá muito visível, né? Isso, Então, assim, tem muita. A gente procura se a, a, adaptar a muitos detalhes. A parte do casal. Muito acontece também a discórdia entre a parte financeira, né, com a parte conjugal. Cada um, eu acho um absurdo, assim, muitas vezes.
eu não consigo entender, por exemplo, quando cada um tem a sua função financeira apartada, né? De uma vida a dois. Isso é complicado de entender, porque quando você aparta em algum detalhe, quando você afasta o conhecimento, afasta a interação, fica uma vida individual, muitas vezes. Começa dali, entendeu? Pode ser plantada dali, Uhum. da parte financeira, entendeu? Da parte Sim. daquilo que você não gosta, fica guardando, 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 guardando. Aí quando explode, meu amigo, isso assim, eu era muito, no início do casamento eu era muito assim, faltava assim, eu não conseguia dialogar com ela, né? Aí eu guardava, guardava, guardava as coisas, quando eu explodia, pronto, aí lascava tudo, né? E Uhum. eu fui criando essa cultura aí de diálogo, né? De a gente conversar mais com o tempo. Isso aí não tem, é esforço, esforço. E é legal perceber que vocês também, né, em todos os aspectos, vocês acabaram construindo tudo juntos, porque com 16 anos eu acho que vocês não trabalhavam ainda. Não, não. Então, Não. assim, aí o Era primeiro ensino emprego, tudo, Ah, conta né? para ela aí. Conta, na verdade, assim, por exemplo, Ah, eu fazia cursinho, é isso que você quer que conte? é, Eu fazia, quando ele começou a fazer faculdade, né, ele começou um ano antes de mim, aí ele fazia faculdade de administração na UPS, e eu fazia cursinho no Leonardo da Vinci. Então ele saía da UPS a pé, quase 11 horas da noite, e até o Leonardo a pé me buscar para a gente voltar para casa de ônibus, né? que Para bonito. não ir para a parada sozinha, não pegar ônibus à noite sozinha, na W13, nós morávamos no Cruzeiro. Então, assim, todo esse cuidado que ele sempre teve para comigo, né? Todo esse cuidado que a gente sempre teve um para com o outro, assim, fez com que fosse muito bem alicerçado, sabe, a nossa relação. Porque, assim, foi uma relação, Sim. por exemplo, inicialmente, não foi aquela relação, ah, já gostei, já vamos começar a namorar. A gente foi construindo, a gente, assim, viramos melhores amigos e era bom a companhia, né? Não que não necessariamente alguém já não conhece, já começa a namorar, não tem problema também. Mas foi tudo tão construidinho, parece que Deus foi colocando tijolinho por tijolinho, né? E através das ações eu fui percebendo, aí eu olhava para Deus e falava assim, eita Deus, eu já sei que esse é meu, esse Deus preparou para mim, né? Então, assim, eu 6 meses fazendo cursinho e ele indo a pé, né? Então, são 10 quadras de diferença na W3, eu ele era ia magrinho na sozinho. época, rapaz, e caminhava que era uma Isso beleza. ele me enganou. Isso ele me enganou. Né? Então, assim, é muito isso, né? A doação, né? O que o outro é capaz de fazer por você, o que o outro é capaz de doar por você. É o cuidado, né? Então, relacionamento é como uma plantinha. Então, se você não tiver aquele cuidado todos os dias, se você não regar um pouquinho, né? Mesmo que seja aquela plantinha, aquele cactuzinho que você tem que regar de 15 em 15 dias, mesmo que seja assim, né? Ele precisa ser regado em algum momento, ele precisa ser cuidado, né? E isso é o Hum, mais importante, né? Todo cuidado. sim, sim. Esse traço diário, que bonito isso, né? Porque assim, e eu acho que a gente corre o risco hoje em dia de ver uma coisa assim, uma coisa que exige, né? Ah, você vai ter que ir lá me encontrar, você vai ter que ir fazer tal coisa, mas não, quando ela é espontânea, porque é na liberdade, né? Você faz as coisas de bom grado. Claro que às vezes precisa de um empurrãozinho, precisa de uma dica ali, sabe? De como melhorar, né? Eu acho que o diálogo traz muito isso para a relação, né? A necessidade explícita, de forma explícita, né? A necessidade do outro. Mas como é bonito quando se tem essa iniciativa, né? Esse zelo, esse cuidado, assim, né? E é preciso conversar, né? O que não te agrada e o que te agrada também. Elogia, valoriza aquilo que te agrada, né? Falei, pô, você é carinhoso, você é um cara atencioso, você é uma esposa atenciosa, carinhosa, né? Então isso tudo tem que ser falado, né? Não Sim. só as coisas ruins, mas as coisas boas, mas tem que ser falado, né? Se você se empurra e tinha um amigo meu que falava, você sabe o que que mudo quer? Entendeu? Se o mudo não Ah, falar, você não vai saber.
né? E às vezes para a pessoa ela tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas não tá, né? Sim. Realmente, você conviver com algo que te desagrada durante muito tempo, uma hora aquilo explode, uma hora aquilo prejudica fatalmente, né? Você Uhum. vai acabar falando coisas que vão prejudicar fatalmente. Então, assim, tem que ser falado, tem que ser colocado. Uma relação a dois tem que ter cumplicidade. Isso se chama Sim. cumplicidade. Muitas vezes a gente escuta assim: nossa, para que eu casei? Eu já ouvi muitas vezes isso, né? Essa frase: para que eu casei? E eu digo: que bom que eu casei, né? Então, é bem dessa forma, sabe? E não é algo assim, não, eu tô falando porque eu tô aqui, né? Então, assim, tem uma galerinha aí que conhece um pouquinho a história da gente, que conhece a gente, né? E, assim, sabe que a gente tem problemas, que a gente tem dificuldades, que não são só sorrisos, tem dia que tem lágrimas, tem perdas, tem choro, né? Mas se eu tivesse hoje a chance de voltar aos 16 anos e viver tudo que eu vivi, eu viveria, eu escolheria, eu optaria, eu tomaria a mesma decisão, né? Eu Então, também, assim, eu Ah, quando também. você chega, né, numa certa idade da Uma vida, né? gata dessa daí, tá vendo? Quando você chega depois de 31 anos de relacionamento e você, assim, consegue se perceber assim, consegue perceber dessa forma, se eu pudesse voltar, eu escolheria viver o que eu vivi, né? Então é sinal que realmente é um cuidado muito grande da parte de Deus e é um amor muito grande que existe realmente, né? Não é algo assim sim. por acaso, né? Não foi E por uma coisa acaso, muito. foi uma escolha de Sim. Deus. E que vocês corresponderam, né? Porque não adianta também. Eu acho que, assim, a proposta desse perfil aqui também é mostrar que ninguém é perfeito, né? Uhum. Que ninguém é perfeito, que a gente está aqui caminhando, a gente quer acertar, é isso que vocês falaram, assim. E também que, assim, Deus não faz tudo, não, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, dá para ver da história de vocês que vocês corresponderam, vocês foram dóceis, né? Então, vocês fizeram a parte de vocês, porque senão também. Senão não há, porque às vezes o risco que a gente corre, às vezes, quando a gente tem uma caminhada dentro da igreja, é falar assim, não, Deus resolve. Resolve aí, Deus, resolve aí, Nossa Senhora, ajuda aí todo mundo, e não Ele faz nos dá nada. meios, né? É, Ele mas, nos dá meios. Exatamente. é, Agora, esse ano, eu acho que foi o ano que eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida. De muitas graças, mas um dos momentos mais difíceis. Porque, assim, em um determinado momento, né, eu tive muito medo de perder, né? Então, assim, desculpa, lá vai eu chorar, porque eu sou chorona. Pode chorar, tá Foi, tranquila. assim, um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Em que as meninas tiveram Covid, ele teve Covid. Mas até então estava tranquilo, porque não tiveram praticamente sintomas. E um dia nós estávamos em casa uma sexta-feira à noite, e como a gente assim, ele estava saindo dessa parte do Covid, né? Tinha 22 dias que ele tinha tido o diagnóstico. Uma amiga nossa trouxe a comunhão, né, pra gente, que ela Que também bonito. conhece, aí ela veio em casa e trouxe a comunhão pra gente. Quando ela trouxe a comunhão, ela fez toda, né, toda a parte, toda protocolo, o toda protocolo, cerimônia, né, a né? cerimônia da comunhão, e nós comungamos. 30 minutos depois ele começou a sentir um mal-estar, um mal-estar, um mal-estar, e vamos para o hospital. E engraçado que assim, eles olharam, você não vai. Mãe, você não vai para o hospital, você vai ficar em casa, porque você não teve. Eu fui a única em casa que não tive Covid, né? Então, assim, 4 PCRs negativos, uma sorologia negativa, e todo mundo com Covid, eu cuidando dos três, e os três isolados, eu levava comida, levava lanche, saía, então foi assim, já foi aquela preocupação, né? Que até passar os 15 dias. Aham. Aí ele começou a sentir mal, dor no estômago, dor no peito. Aí foi para o hospital, para Santa Lúcia, e a Amanda foi levar, né? A minha mais velha, não, mãe, a gente que já teve Covid, a gente vai para o hospital, você fica em casa.
Era 2 horas da manhã, eu ligava, de 5 em 5 minutos, cadê seu pai? E assim, a médica sem saber, tá infartando, né? Tá infartando, menina, eu rezei tanto terço, eu acho que eu rezei assim, uns 3 rosários. E pedia, né? Nossa, Senhora, não deixa ainda. Meu Deus, eu ainda tenho as minhas filhas para acabar de cuidar e assim, não leva ainda, né? Não deixa ele aqui, sim. né? E aí, depois os exames saíram, não estava infartando. Aí a Amanda me liga, a minha filha mais velha, que ele ficaria internado, né? Que era para eu levar as roupas. Aí eu peguei a minha mais nova, a de 17, e fomos até o hospital com a malinha levar para eles dois ficarem. Aí chegou lá, aí a Amanda vem com a roupinha dele, não, mãe, ele não vai, eu não posso ficar porque ele vai para UTI de Covid. Só que ele já tinha passado 22 dias lá. Eu não, minha filha, ele não vai para UTI de Covid, como assim? E na hora é como se assim, o meu coração fechou, mas fechou de um jeito, como se eu tivesse a plena certeza que se ele entrasse nessa UTI, nunca mais eu ia ver, né? Então, pensa que eu entrei na UTI, entrei no hospital. Na verdade, assim, ele ainda não estava na UTI, mas ele já estava na ala de Covid. Então, eu não pensei. Eu não pensei que eu não tinha tido, ou que eu pudesse ter, ou que eu poderia me infectar ali naquele momento. Eu entrei, conversei com a médica, né? Aí ela falou assim, não, aqui é o protocolo, ele vai para UTI de Covid. Ele não vai para UTI de Covid. Então, assim, eu nem médica eu sou psicóloga, mas eu tinha tanta certeza que ele não deveria ir para UTI de Covid, que eu falei, não, ele não vai, a médica, não, ele tem que ir, senão você tem que assinar um termo que ele vai sair, que ele vai abandonar. Eu falei assim, eu não vou assinar esse termo, porque eu não sei o que ele tem, mas não é do Covid, eu não vou deixar ele aqui. Aí, ele veio, a gente tirou do hospital, levou para outro hospital. Chegou no outro hospital, aí foi quando descobriram que ele estava com a vesícula, né, assim, muito inflamada, né, que ela estava supurada, necrosada, com hemorragia. Então, assim, tinha tudo na vesícula e ele teve que fazer uma cirurgia de emergência, uma cirurgia que duraria 40 minutos, demorou 3 horas, né, ficou internado. Ainda fiquei internado todos esses dias, 8 dias com ele, junto com o Covid, né? Então, assim, mas foi um momento muito difícil, né? Porque você dá de cara ali, e agora? Né? E assim, Sim. eu fecho o meu olho hoje e é difícil, assim, imaginar minha vida já sem ele, porque como assim? Né? Ele a vida toda estava aqui, como, né? Ficar sem. Então, assim, foi, foi um momento difícil, sabe? Eu sou, Mas E só muito, agradecer, porque graças a Deus está aqui, está bem, né? O dia que ele tá muito enjoado, eu falo que eu vou devolver ele para a médica lá. Não devolvo, não. Eu arranquei ele de lá, mas se ele me enjoar, eu devolvo. assim, eu sou muito grato a ela, né? Porque ela realmente me salvou. Porque o médico que conversei lá no hospital, né? Ele virou e falou: Olha, sua mulher salvou sua vida, cara. Porque era arriscado você ir para a UTI de Covid, você não ia ter mais acesso a ninguém, você realmente piorar, eles te entubarem e você pegar alguma bactéria e não voltar mais. E caramba. estava para realmente romper, né? A vesícula dele estava quase rompendo. E a cirurgia demorou tanto porque a médica disse que onde ela tocava, sangrava. Então ele teve que ficar com curativo em vários órgãos próximos, né? Justamente por conta disso. Então, se ele tivesse ido para UTI de Covid, possivelmente assim, não iam verificar isso a tempo, aí teria tido rompimento da vesícula, né? E assim, uma infecção generalizada. E Priscila, tem uma coisa também muito engraçada, que eu falo que ela é psicóloga, então eu falo que ela é o Dr. Xavier. Ela já me conhece, rapaz. Pela minha fisionomia, ela já me conhece. O que foi? Aí eu falei, ó, tem que colocar. Aí tem hora que eu coloco o capacete do Magneto aqui, assim, para ela não entrar na minha mente. Ela já me conhece até, às vezes, até melhor do que eu. Ela falou, até já está me conhecendo melhor do que eu mesmo.
Fala, eu tô assim, às vezes você pergunta pra ela, né? Como é que eu tô Eu hoje? tô assim mesmo. Ela é incrível, ela é muito assim, atenta, né? E não é só comigo, com as meninas também, é impressionante, é uma coisa assim impressionante. Isso é um dom que ela tem. Ela consegue Sim, perceber tudo que acontece com a gente, né? Eu acho que para isso para mim é um dom de Deus que ela tem, essa percepção, né, das coisas, com relação a nós, ela é super cuidadosa, né? A gente, eu não saio de casa arrumado, com as coisas bem prontas para mim e tal. Tem hora assim que às vezes eu me descuido um pouco, igual esses dias eu fui comer uma carne mais gordurosa e tal, me senti bem, tomei umas cervejinhas, né? Ela falou, você não pode e tal. Então, assim, era sempre aquele cuidado para que a gente não se prejudique, né, de qualquer forma. Minhas filhas também. Minha filha, ela só dorme. É aquela mãe, assim, é aquela história mesmo, né? O filho saiu, a mãe, ela o tempo todo lá. Dorme, cochila um pouquinho, acorda e já olha, vê se chegou, o tempo todo assim. Então, é muito cuidadosa. Isso tudo a gente... assim, eu valorizo muito isso, sabe? Porque o cuidado demonstra também o amor. Excesso de cuidado, nada em excesso é bom, né? É lógico. Mas assim, a uhum, demonstração desse carinho, desse amor, eu acredito que as minhas filhas têm muito isso, vão ter isso como referência na vida delas. Entendeu? sim. Como ser uma mãe, como ser uma esposa, como ter uma família feliz, né? Eu acredito que elas vão ter. É isso que eu preservo muito e procuro deixar isso para elas, esse legado para elas, né? Como ter uma família feliz, como é bom ter uma família feliz, como é bom ter uma família que conversa, como é bom ter uma família que ri, que brinca, né? E a gente aqui em casa é muito assim, eu brinco muito com elas, eu desde de manhã cedo eu já acordo puxando o pé de uma, tiro a coberta da outra, acordo com aquela bagunça, né? E elas do mesmo jeito. Aham. Então, assim, a gente é uma coisa que eu gosto e elas gostam e a gente se dá super bem, né? E a gente gosta e é possível, né? Assim, que as pessoas possam perceber que é possível, né? Sim, que dá pra ser leve, né, também. Quem está começando agora, né, pode acreditar que é Com possível. É certeza. possível um relacionamento feliz, é possível um casamento feliz, né? É possível estar feliz com Sim. quem a gente ama, né? Então, assim, não são todos os momentos que são de felicidade, mas, assim, a felicidade, assim, ela não é algo constante, nem na vida de quem é casado, nem na vida de quem é solteiro, né? Então, Uhum, assim, tem vários percalços durante toda a caminhada na nossa vida, né? Mas de que forma a gente vai ver isso? De que forma a gente vai escolher passar por isso? Isso também é importante, né? Porque e assim, problemas existem, mas você pode escolher sim, de que forma você vai passar por eles. Porque de todo jeito perfeito. está ali. Você pode escolher passar de forma muito ruim ou tentar amenizar, né? Então, assim, de que forma, do que tudo isso? Olha, a gente passou por um bocado de coisa durante esse ano, né? E hoje a gente tem só o que agradecer, né? De tudo, de tudo. O pessoal fala assim, nossa, a pandemia foi assim, algo terrível. Lógico, ninguém acha que esse vírus foi algo bom. Foi algo muito ruim, certo? Mas o que disso eu posso hoje vivenciar e dizer o que disso eu aprendi, o que disso eu posso levar para frente, o que disso eu posso fazer diferente, né? Então, assim, quase os A cuidados, pessoa que a gente tem se tornado, né? Isso. né? Porque se tudo isso que a gente está passando, se tudo que a gente está vivenciando, se a gente não se tornar pessoas melhores, né? De fato, quem seremos, né? O porquê que Não estamos adianta. por tudo isso, né? Por que que o mundo está passando por tudo isso? Por que que todas as pessoas estão passando por tudo isso, Assim, muita né? gente, a gente vê o pessoal reclamando, a convivência a dois durante esse coronavírus foi terrível, né? Eu vou falar uma coisa para você de sinceridade de coração. Para mim, eu tive um crescimento, para mim, olha, foi um salto na minha vida matrimonial e na minha vida pessoal, né? Eu dei um salto, né, durante esse coronavírus Hum. e de valorização desses dois pontos na minha vida, né? Tanto, né, pessoalmente como no meu casamento.
Foi espetacular, foi um diferencial, foi um ponto realmente de crescimento espetacular para mim, essa parte do coronavírus, né? Dessa restrição de mobilidade, de você sair, você ter que se readaptar, inclusive, porque muitos, a gente conhece muito casal que pô, a alegria é de ir para o trabalho, né? De só voltar à noite, né? E assim, a nós, pô, quando eu estava em trabalho, teletrabalho, não, era bom demais, cara. A gente brincava, a gente, sabe, conversava muito, eu cozinhava, fazia pão, né, A para gente elas, brincou cara, foi bom horrores por conta demais. desse ponto. Tinha uma novela que dava 5 horas, né, 5 e pouco. Dava uma fugidinha lá para fazer um lanche, e tinha uma novelinha que era, como é que é o nome da novela? Eita, mundo bom. Eita Mundo Bom. Ah, A gente sentava para Os assistir, quatro, era bom, todos dias. a gente ria até, sabe? E é muito gostoso. ah, Foi muito gostoso. Demais. Essa parte de convivência foi espetacular. acho que serviu para unir ainda mais, valorizar mais, né? Com Quem é certeza. isso tudo assim. Porque quer queira ou não, a gente se deparou com a morte, assim. Todo mundo, né, começou a ver a coisa. Eu não sei vocês como vocês reagiram quando descobriram que tiveram, né, que estavam com a doença. Mas assim, às vezes a gente assusta mais com o resultado do exame do que clinicamente Não, falando, assim. Aí toma um susto porque tá tudo tão forte em relação a essa doença. Mas aí, por outro lado, você fala assim, meu Deus. E aí, desde o começo, acho que desde março, a gente vem sendo convidado a viver essa doença com esse olhar, né? Com esse olhar de se tornar pessoas melhores, de valorizar o que tem que ser valorizado, né? E não. Porque a gente tem. Foi um chacoalhão na sociedade, eu acho, né? Tem sido um chacoalhão, né? e tem outra coisa. No dia que o laboratório ligou avisando que o resultado dele deu positivo, nós perdemos uma grande amiga da nossa paróquia, né? Uma pessoa assim muito especial. Então assim, foi muito difícil, porque a gente já estava passando um dia difícil e a gente perdeu por coronavírus, né? Então assim, ela não conseguiu passar pelo coronavírus e foi um dia muito triste. E quando ainda chegou essa questão de que o André estava, né? Na hora ele até sentiu falta de ar, sentiu que o pulmão estava sem uma Não, gota mas de ar. a Aí questão, mas muito, assim, muito mais essa, psicológico, né? essa colega Mas nossa que faleceu, era atleta, corria, nadava. E eu, gordinho sedentário, eu vou morrer. Se eu não morrer, foi assim, foi um dia difícil, sabe? Então, assim, a gente se reinventou muito durante esses dias, né? E Deus esteve Sim. muito presente conosco, teve assim, dando muito suporte pra gente, né? Eu acho que foi a forma como a gente conseguiu passar por tudo. Deus e, assim, muitos amigos, sabe? Nós temos muitos amigos, né? No dia que a minha filha mais velha foi a primeira que saiu o diagnóstico, né? Não, André, o primo médico foi um terror. André tá ali fora. Ele era um terror. A gente falava com ele e falava assim: Nossa, André, você vai morrer, porque todo mundo que está morrendo, e ele é pneumologista. Então, assim, toda vez que a gente falava com ele, a gente assustava horrores, né? Oh, meu Deus. Foi agora, quase que ele matou o André. Ó, antes dele morrer, já tinha matado o André umas 10 vezes. Então, assim, eu até esqueci o que eu estava falando por causa dessa sobre história. do primo médico. Antes do primo médico. Não, dos amigos, né? Nós Os temos vários amigos também, É, casais, que acompanham a gente, principalmente o pessoal da nossa equipe de Nossa Senhora, espetacular, ao nosso lado o tempo todo, né? Ao nosso lado acompanhando, né? Que temos uma irmã nossa, posso dizer, que acompanhou tudo, é médica, ia no hospital, fez visita no hospital, me acompanhou. Mesma coisa com as minhas filhas, né? E olha, assim, o dia que, assim, porque a minha filha mais velha foi a que deu o resultado primeiro, né? Saiu o resultado dela primeiro. E foi uma noite inteira sem dormir, era 3 horas da manhã, eu estava conversando ainda pelo WhatsApp, justamente com uma amiga da equipe de Nossa Senhora, né? Então, assim, conversando com ela, e ela sem dormir também, e outra amiga também sem dormir,
E, assim, e as minhas irmãs também sem dormir, e a gente conversando e elas tentando me acalmar, e eu muito angustiada, né? Porque, assim, ainda mais sai o diagnóstico, e mais ainda no início, né? E a gente não sabe como isso vai progredir, o que vai acontecer, né? Então, assim, esse suporte dos amigos, esse suporte da família, foi, assim, muito, 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 muito enriquecedor, sabe? E aí hoje a gente começa a perceber tudo de forma muito diferente, sabe? Às vezes, assim, a gente dava tanta importância a algumas coisas, algumas picuinhas, algumas coisas tão insignificantes, e hoje a gente olha e fala assim, nem tem tanta importância assim, né? E aí a gente começa a perceber as pessoas de outro jeito, de outra forma, sabe? Um outro olhar para as pessoas, né? Um outro nível de importância, né? De se importar, de gostar, de estar, né? Então, assim, eu acho que o que a gente passou fez com que a gente refletisse ainda um pouquinho mais, né? Enquanto casal, enquanto família, né? E assim, acerca da comunidade também, dos nossos amigos, das pessoas que a gente vivencia também. Sim. E até falando uma coisa assim do que eu peguei, né, dessa parte de vocês, que como foi bonito, assim, como que uma história, né, é forte como a de vocês, ela na hora do vamos ver, na hora da aprovação, né, ela se confirma, na verdade, né? Então, assim, a Luciene ali super corajosa, ela falou assim, ah, esquece, esquece, você esqueceu de si. É isso que a gente faz muitas vezes, assim como lá atrás, o André se expôs ao risco de andar na rua à noite para ir te buscar, sabe? Ele não fez aquilo pensando, não, porque aí, quando eu precisar, tal, 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 tal. Não, sem Então, conta. Você não faz conta. Aquela história da razão, né? Você não faz conta nenhuma. Você simplesmente vai, você se entrega por completo, porque é isso mesmo, né? E aí vocês se dão por completo e aí pronto. E aí você foi por completo e vamos nessa, vamos encarar o que precisa. Tem que fazer o que tem que ser feito naquele momento, né? E com coragem, com muita oração, claro que Deus ele dá essa graça, né? Ele dá a fortaleza para que vocês consigam seguir em frente, para você ter esse assim, essa coisa. Imagina, você peitou vários médicos, assim. Então vocês juntos ali, e a coisa foi acontecendo. E que bom que deu certo, que bom que né, vocês estão bem, estão juntos, assim. Então é muito interessante tudo isso, porque a relação ela vai assumindo gradações, eu acredito muito nisso, sim, né? Então, assim, é outra relação que vocês estão vivendo a partir desse momento, assim, aí que vocês estão falando, remodelar as coisas, reajustar, ver o que realmente importa, né? E daí passar a ajudar outras pessoas também, né? Contar aqui como vocês estão contando essa história, porque, de certo, muita gente, né, tá passando por várias situações em relação a essa doença, né? E às vezes muita coisa está na cabeça. As pessoas não viveram a doença ainda, não passaram e ficam imaginando um monte de cara, calma, sabe? Então vamos colocar os meios, vamos tá em paz, fazer tudo que a gente precisa fazer como pessoas e se acontecer, vamos encarar da melhor forma, né? Como vocês fizeram mesmo, né? Assim, o que nós nos propomos realmente, por exemplo, eu falei para você que a gente acompanha um grupo de jovens. E foi uma coisa natural e que aconteceu esse acompanhamento. Ninguém nunca pediu, nunca orientou nem o nosso pároco nem nada. Simplesmente a gente resolveu adotar, né? E acompanhá-los, né? E de certa forma de testemunhar para eles que Deus nos permite ser feliz no casamento Hum, e vale muito a pena. Vale muito a pena você sim, chegar em determinada fase da sua vida e você ter alguém do seu lado em que você pode conversar, em que você pode amar, que você pode se sentir bem, em que você pode aliviar todo o peso da sua vida, né? Vale muito, sim, vale muito a pena testemunhar para quem precisar essa graça que Deus nos dá do sacramento do matrimônio, né? Não é à sim, toa que é um sacramento, realmente a presença de Deus dentro do casal. O sacramento do matrimônio sim, é isso. É você estar casado, estar unido a uma outra pessoa e dentro dessa união está a presença de Deus, né?
Então, isso é maravilhoso. E a gente nunca esquece. Até, e o momento que eu mais lembro disso é o momento que eu estou bravo. É o momento que eu estou com raiva. É o momento que, sabe, que dá vontade de discutir e tal. Assim, sai, mas é o momento que eu mais lembro, André. Deus não gostou do que você falou. André, Deus, sabe, fica aquela vozinha, eu acho que é Deus, é o Espírito Santo, tocando no meu coração, sabe, verdadeiramente. Sim, É sim. a presença de Deus ali, verdadeiramente eu sinto a presença de Deus nesse instante. Né? Quando Deus fala, André, pô, André, não foi certo, cara. Né? Não devia ter feito isso, né? André, você não devia ter se cedido, André, você não devia ter pensado isso, entendeu? E assim vai. Assim, muitas vezes, né, quando a gente até pensa em... Porque, assim, todo casamento tem isso, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e é um para sempre, né? Aí você olha e fala assim, às vezes, é para sempre, mas não é para sempre, né? É uma promessa, você faz uma promessa ali, naquele momento, só que você não promete isso só para a pessoa, você promete isso perante o altar, perante Deus, né? Então, quando você Sim, assume o matrimônio, é uma promessa para Deus, né? Então, assim, por isso que eu acredito que o momento de namoro, ele é muito importante. E o momento de namoro, ele é muito importante para você perceber a pessoa. Não adianta você falar assim, olha, eu vou casar, porque depois que eu casar, a pessoa vai ficar boa, né? A pessoa vai ser outra pessoa. Não vai. A pessoa te dá sinais, ela aham, quem ela é em todos os momentos, né? Então, assim, que às vezes a pessoa casa e fala assim, não, mas vai mudar. Não muda, gente. Não muda. Eu já vi, a minha irmã brinca, né? Assim, ela fala muito engraçada que ela tem, mas é verdade. Eu já vi príncipe virar sapo, mas sapo virar príncipe eu nunca vi, né? Então, assim, né? Que às vezes assim, a pessoa namora um tempão, né? Com sapo ou uma sapa, aí fala assim, não, mas depois que casa, melhora. Não que as pessoas não tenham essa possibilidade de melhorar, não que as pessoas não tenham possibilidade de realmente mudar, né? Mas a mudança, além de ser assim, algo que a pessoa realmente precisa estar muito disposta, ela é algo difícil, né? Porque nós sim, temos os nossos próprios hábitos. Então, por exemplo, sim. você fala assim, olha, eu vou mudar a partir de amanhã, eu vou correr todo dia, eu quero correr todo dia, isso é para mim. Eu vou mudar para mim, porque eu quero fazer. Aí você acorda de manhã, você olha, tem duas nuvens no céu, você fala assim, e eu ia, mas vai chover, né? Então, não vou poder agora. Então, assim, a mudança não é algo só da fala, né? Ela é algo muito, muito difícil de acontecer. Não que ela não aconteça, mas ela exige muito, né? Não adianta o Sim, outro exigir, porque às vezes a gente até fala assim, não, eu vou mudar, nunca mais eu vou fazer isso. Aí, sim, semana que vem, tá a pessoa fazendo isso. Eu falo assim, mas você não falou que nunca mais você ia fazer isso? Não é? Só que, assim, sim, ela perpassa muito mais do que a fala, né? sim. É o começar e recomeçar. A nossa vida é essa, né? A É, gente recomeça todo dia, né? justamente. E, assim, quando a gente entrou no grupo, no JAN, né? Foi um momento muito especial para a gente também. A gente tinha acabado de mudar de paróquia, a gente era de outra paróquia, e esses meninos, assim, além da gente conseguir dar o nosso testemunho de vida, o nosso testemunho de matrimônio, a gente consegue aprender muito com eles. Eles têm muito a oferecer também. Então é uma Que troca legal. muito gostosa, muito bonita, né? Então, assim, são jovens muito especiais, são jovens, assim, muito queridos, muito lindos, né? Então, a gente, olha, a gente se renova, né? É como se Que fosse legal. uma renovação, né? Justamente quando a gente era de grupo jovem, quando a gente estava... Então, eles têm acrescentado muito na nossa vida, sabe? Que legal. Até às vezes sem perceber, por exemplo, todo momento que eles tiveram, que eles estavam com Covid, né, foi o momento em que o Jean Ó, começou. só para avisar, faltam 15 segundos, mas aí a gente pode acabar e começar a próxima, tá? Eita! Não tem problema, para vocês concluírem com tranquilidade, não tem problema, Tá. tá? Só vou esperar, ó, faltam 5 segundos, aí eu vou encerrar e eu